Que igreja somos? Uma pergunta repetida por diversas vezes no sermão proferido pelo padre José Júlio Rocha na Sexta-feira Santa, na Sé de Angra. Antes houve a Via Sacra, no interior do templo, com a participação do bispo da Diocese, Dom Armando Esteves Domingues, e também uma procissão pelas principais artérias da cidade Património Mundial. A Via Sacra da Sexta-feira Santa já é habitual na Igreja da Sé, com a participação de diversos organismos que se deslocam estação a estação, percorrendo através de 14 quadros alguns dos últimos momentos de vida de Jesus. Nos bancos, muitos fiéis acompanham em silêncio. O coro é dirigido pelo maestro Walter Silva, no órgão o padre Duarte Rosa. Algumas pessoas presenciam há anos a Via Sacra na Igreja da Sé. Teresa é um desses exemplos. Faz também parte da Confraria da Imaculada Conceição, que é convidada a integrar a celebração. São dias muito completos, porque toda a gente aflui à Sé de Angra. Portanto, embora sejam freguesias aqui próximas, vêm sempre para a Sé de Angra, porque pronto, tem outro sabor, tem outro carisma, aquece mais a pessoa, aquece mais a alma da pessoa. Toda a gente vem para aqui. Então já vem aqui há muitos anos? Já, olha, tem 27 ao contrário. Veja lá, eu comecei a vir com a minha mãe, eu devia ter 5, 6 anos. Nessas ocasiões até, claro que crianças não têm paciência para estar esse tempo todo aqui, como a gente ouvimos ainda agora aí crianças a brincar, que é assim mesmo, mas de vez em quando levava assim um puxãozinho, está sossegada. Portanto, já veja lá, qual 60 e tal anos. Porque eu pertenço aqui ao coro da Sé e estou cá há muitos anos, sempre bem. E como é que é fazer parte do coro nestas celebrações na Sé de Angra? Olha, para mim é um sentimento muito reservado, muito dentro de mim. Sentir o sofrimento de Jesus e eu sinto isso em mim mesma. E, portanto, é uma coisa muito íntima minha. Ao recordar da paixão de Jesus, segue-se já no início da noite a procissão do Senhor Morto, que começa e termina no Templo da Sé, acompanhada por 2 filarmónicas. Há quem aguarde em oração pela chegada do cortejo. Eu pertenço a esta paróquia da Sé de Angra há muitos anos e fiz aqui a minha catequese, pertenci ao grupo coral e a essas cerimónias religiosas e todas as outras que se realizam durante o ano, eu estou sempre aqui.
E que sentimento é que tem com estas celebrações na Sé? A Via Sacra, tudo o que antecede o Domingo de Páscoa? É muito forte e é um pensamento muito forte, principalmente com aqueles que sofrem. E nós sabemos que, e pedimos muito por aqueles que em todos os lugares do mundo cesse a guerra, para que chegue a todas as famílias a paz, a todos os nossos irmãos que estão a sofrer nos hospitais, nas suas casas, onde quer que sejam, que o Senhor Jesus, que este Jesus Cristo, que neste domingo de Páscoa, vai ressuscitar para nós, ressuscite no coração de cada doente. A mensagem de Cristo chega também pelo sermão do Padre José Júlio Rocha, que prende os presentes com as suas palavras de fé, esperança e amor. Março de 2013. 3 de março de 2013 foi trágico para a freguesia do Faial da Terra, freguesia que habita num vale fundo nos confins da ilha de São Miguel. Uma derrocada de lama e pedregulhos, provocada pela chuva intensa, atingiu 3 casas e matou 3 pessoas. O que me faz recordar essa história é um facto verídico e arrepiante. Quando os bombeiros e a Proteção Civil entraram no quarto de uma daquelas casas em ruínas, encontraram um homem morto pela avalanche, dobrado sobre si mesmo, abraçado à sua filha de 4 anos. A menina estava viva. Ao aperceber-se de que a avalanche entrava e derrubava a casa, no último gesto da sua vida, o pai atirara-se para cima da filha, num ato instintivo para a proteger da morte. Morreu para salvar a sua filha. Durante muitos anos, naquela terra, naquele Faial da Terra, o pároco não precisará de se esforçar muito para explicar aos fiéis o sentido da Semana Santa, o sentido da Sexta-feira Santa. Ali encontrará o exemplo, em carne viva, do que é dar a vida para salvar. É este o sentido último da cruz de Cristo, que a Igreja venera neste dia solene e silencioso. No passado domingo, o domingo de Ramos, cantamos um dos salmos mais belos da Bíblia, o Salmo 22, que começa assim: Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo que foi definitivamente musicado, ou divinamente musicado, pelo nosso querido Padre Dr. António Piques Garcia, com uma musicalidade que ainda hoje nos impressiona. São estas as últimas palavras de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de São Marcos. Meu Deus, por que me abandonaste? A frase do Salmo pode fazer parte da existência de qualquer crente. Quantas vezes, na nossa solidão, no âmago das nossas dores, perante a angústia da morte ou do sofrimento inocente, diante do silêncio do eterno, não nos aflorou ao coração e aos lábios esta sensação tremenda do abandono de Deus? Sabem qual foi o exemplo mais claro dessa experiência? Dessa experiência de se sentir abandonado por Deus, só. Parece que Deus está distante, parece que não existe, parece que não está. Quem viveu mais plenamente esta experiência de abandono? O próprio Jesus. Deu toda a sua vida ao Pai, tudo fez em seu nome. Amou, curou, rezou, pregou o amor. Nada na sua vida foi feito que não fosse
inteiramente para implementar o reino de Deus, o reino de seu Pai, na terra. E o resultado foi um beijo que o traiu, a negação de Pedro, a figura triste dos outros apóstolos em fuga, o julgamento em que o povo berrava: crucifica-o, os açoites, o escárnio da coroa de espinhos e, por fim, a humilhante e esmagadora morte numa cruz, de braços abertos, diante de quem passava e dizia: confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é que lhe quer bem. É por isso que o grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? É uma das frases mais tremendas da Bíblia. É o inferno. Jesus desceu ao inferno, porque o inferno é exatamente o lugar que Deus abandonou. Um pensador dizia que o cristianismo é a única religião onde o próprio Deus se tornou ateu. Bem entendida, esta frase ou esta ideia exprime a profunda essência da nossa fé. Um Deus que se separa de si mesmo, que se abandona, que se deixa morrer, que desce ao inferno da própria solidão e do abandono de Deus. É este o significado daquilo a que chamamos salvação, como dizia Bento XVI na extraordinária encíclica Deus Caritas Est. Deus abandonou-se para não nos abandonar. A teologia deste mistério tem um nome: amor absoluto e total, doação de si, até ao fim. Amou-os até ao fim. Se Deus desceu à morte, então ninguém está só, ninguém está abandonado, porque em Jesus Deus está. Príncipes dos sacerdotes, escribas e anciãos, ao passarem pela cruz, sentenciavam: salvou os outros e nem a si mesmo se conseguiu salvar. E era verdade o que eles diziam. Escreve o cardeal Tolentino: ele é o rei porque caminhou de olhos abertos para aquele momento da sua vida em que não podia salvar-se a si mesmo. Não podia porque não queria, porque a sua decisão fundamental foi viver em amor até ao fim, até ao último suspiro. A Igreja continua, segundo a vontade do Mestre, e ao longo dos séculos, a obra de salvação proposta por Jesus. A isto chamamos Igreja. A Igreja exige-se muito, pede-se muito, espera-se muito dela. Mas uma coisa todos nós exigimos a nós mesmos, enquanto Igreja: imitar Jesus, seguir Jesus, ser como Jesus, anunciar Jesus, viver Jesus, experienciar e experimentar Jesus, anunciar Jesus, viver para Jesus, morrer com Jesus. Eu nunca me apaixonei pela figura de um Cristo Pantocrátor, Senhor do mundo, glorioso Rei do Universo, Mestre da glória, entre palmas e aclamações. Este Cristo dá-me sempre a sensação de que não sofreu a sério, que não assumiu na plenitude a nossa condição humana, que não desceu ao inferno para de lá nos resgatar. Por teimosia, por curiosidade, ou talvez simplesmente por fé, dediquei-me um dia inteiro a procurar nos Evangelhos frases, parábolas, expressões ou gestos de Jesus que apelassem à humildade, ao serviço, à entrega ao outro. Encontrei 72 passagens. É muito. É muito
aquilo que Jesus nos diz sobre a humildade, sobre o serviço, sobre o dar-se aos outros. É muito para passar claro, é muito para nos esquecermos. Jesus, o Deus feito homem, nasceu sem abrigo, envolto em paninhos, deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele. Foi um refugiado no Egito, porque Herodes o queria matar. E que igreja somos nós? No programa da sua vida, proclamou bem-aventurados os que choram, os pobres, os humildes, os mansos de coração, os que promovem a paz. Que igreja somos? Nunca vi Jesus alargar as filatérias ou alongar as borlas do manto, vestir-se de ouro puro ou linho fino no templo ou nas sinagogas, nem a tocar sinetas nas esquinas ou ocupar os primeiros lugares nas assembleias. Que igreja somos? Vi-o nos barrancos dos leprosos, a tocar neles, nas tabernas dos pecadores, a comer com eles, mas não a pecar com eles. Na outra margem do lago, a sair da sua terra e de si, nas casas dos doentes, nos montes de rezar, na barca com os discípulos, nas ruas que os homens pisavam, Jesus não tinha lugar onde reclinar a cabeça. Que igreja somos nós? Os discípulos achavam que deviam organizar-se, estruturar-se, e por isso discutiram sobre qual deles era o maior, o mais competente, o mais importante. Jesus avisou-os severamente contra essa medonha tentação ao dizer que quem quiser ser grande seja servo, quem quiser ser o primeiro seja o último, que o imitassem, porque ele veio para servir, não para ser servido. Que igreja somos? No templo, naquela parábola, foi o publicano que bateu no peito que saiu justificado, não o fariseu que se manteve de pé a rezar o desprezo. Que igreja somos nós? Ninguém se fizesse tratar por pai, mestre, doutor, porque esse só há um e todos os homens são irmãos. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, era condição para o servir. Que igreja somos? Apreciou o gesto da viúva pobre que deitou tudo no tesouro do templo, deitando mais do que todos os outros. E que igreja somos nós? No reino dos céus, onde os primeiros serão os últimos serão os primeiros, exortou a que quando fôssemos convidados para um banquete, não ocupássemos o primeiro lugar. Que igreja somos? E quando enviou os discípulos a anunciar esse reino dos céus, esse misterioso reino dos céus, ordenou-lhes que partissem, que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem 2 túnicas e apenas um par de sandálias, nada que pesasse, que impedisse de caminhar. Que igreja somos? Para ele, fé e humildade eram irmãs, como provou ao elogiar a fé humilde do centurião, que não era digno de receber Jesus na sua morada. Como seria difícil a um rico, daqueles que vestem púrpura, ouro e linho fino, e se banqueteiam esquecendo os Lázaros, entrar no reino dos céus. Que igreja somos? Morreu humilhado, da forma mais estranha, com aquele brado: meu Deus, por que me abandonaste?
Mas pouco antes, e como se não tivesse bastado toda a sua vida, na última ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai lhe pusera nas mãos, tudo lhe pusera nas mãos, que saíra de Deus e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois, deitou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura. Mandou que os discípulos fizessem o mesmo. Que igreja somos! O manancial de palavras e de atos de Jesus, convidando à pobreza, à humildade, ao serviço, vai muito além daquilo que eu disse aqui. É que o poder foi sempre a maior fraqueza da Igreja. Que igreja somos? A sua Igreja, a portadora da mensagem do Reino dos Céus, deve ser sempre assim. Partir sem duas túnicas e sem alforje. Não servir a Deus e ao dinheiro. Não ocupar os primeiros lugares. Não alargar borlas nem filactérias. Não se envaidecer com as riquezas ou os confortos deste mundo. Fazer-se humilde. Lavar os pés. Que rejeitasse tudo o que era poder humano. Que fosse sempre fermento na massa e não ouro sobre azul. Esta é a Igreja, esta é a nossa Igreja, esta é a Igreja de Jesus, esta é a Igreja em que acreditamos. E deixem-me terminar com um apelo a Nossa Senhora. Eu julgo que todas as pessoas, ou a grande parte das pessoas que está aqui, conhece a imagem da Pietà de Miguel Ângelo. É uma escultura que está na Basílica de São Pedro, logo à entrada à direita, infelizmente protegida por um vidro à prova de bala, que já teve pelo menos uma tentativa de destruição. É para mim a mais bela escultura do mundo. Representa Maria com Jesus ao colo, depois de descer da cruz. E representa de uma forma extraordinária. O seu rosto é de uma beleza inalcançável. Como é que é possível cinzelar em mármore um rosto tão perfeito? E os contemporâneos de Miguel Ângelo, que esculpiu aquela imagem entre 1499 e 1505, se não me engano, na casa dos 20 anos, perguntavam-me porque é que Maria era tão nova, tinha exatamente a idade de Jesus, parecia que tinha os dois 23, 24 anos. Ao que parece, Miguel Ângelo terá dito: eu não sei esculpir a alma, e uma alma perfeita como a de Maria só a sei esculpir no seu rosto. E assim surgiu aquela imagem icónica de Maria, a Pietà, com Jesus ao seu colo. O rosto transparece toda a serenidade de uma mulher em plena vivência da sua fé. O filho está morto nos seus braços e ela tem aquele rosto sereno de quem compreendeu todas as coisas desde o princípio, porque em duas passagens da infância de Jesus se diz que Maria guardava todas aquelas coisas que não compreendia no seu coração. E por isso é mulher da sabedoria. E aquele rosto de serenidade está-nos a dizer: meu filho morreu, mas morreu para salvar a humanidade. Está a cumprir o plano de Deus. Fé. A fé traz-nos serenidade. Mas não nos tira sofrimento, porque ao contrário da paz que o rosto transparece, o peito de Maria explode numa angústia, numa dor, os panos revirados, o peito parece que arfa, parece que se movimenta. É o peito de uma mãe que perde um filho.
Dentro daquela mulher transparecem a serenidade da fé e a angústia da dor ao mesmo tempo. É por isso que ela é mãe da humanidade, mãe de quem tem fé, mãe de quem chora. Reparemos também nas mãos. A mão esquerda de Maria está solta assim, num gesto de entrega, como a dizer à humanidade: eis aqui o meu filho, tomai-o para vós. Eu apenas o trouxe ao mundo, ele agora é vosso, pertence-vos. Mas, pelo contrário, a mão direita segura Jesus por baixo do braço, aperta os dedos com força contra o corpo de Jesus. Num ímpeto, puxa Jesus para si, como a gritar ao mundo: deixem-me estar mais um pouco, deixem-me chorar mais um pouco, meu filho. Ele não deixa de ser meu filho. Mãe de todas as mães, mãe de todas as lágrimas, mãe de todos os homens e mulheres deste mundo, mãe do amor. Não foi por acaso que eu este ano escolhi senhoras para serem as apóstolas no lava-pés. Senhoras, sobretudo senhoras que se dedicaram nas minhas duas paróquias e dedicam à Igreja. Eu tive que escolher uma delas com 80 anos para ser a minha apóstola preferida. Era a minha mãe. Foi a última apóstola a quem eu lavei os pés, e depois de os lavar, aquela mulher que me trouxe ao mundo, que me deu a vida, a idade, a criatividade, a distração, aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sou. Estava eu diante daquela mulher que agora tem 1,5 m, sentada à minha frente, a olhar para mim, e as lágrimas caíam-lhe pelos olhos abaixo. Lavei-lhe os pés. Levei mais tempo do que levei com as outras senhoras. Lavei-lhe aquele pé. Beijei-o 12 vezes. E ainda são poucas. Não é por acaso que em todas as religiões, e na nossa também, o paraíso tem sempre alguma coisa que ver com o ventre ou com os braços de uma mãe. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.